Boa noite a todos, dando início a mais um encontro transdisciplinar. Hoje nós teremos a sabedoria das tradições e a transdisciplinaridade pela saúde e qualidade de vida com Juarez Francisco da Silva, mais conhecido como Juarez Gurdjieff. Boa noite, Juarez. Boa noite, Marta. Boa noite a todos que nos acompanham nesta noite. É uma alegria imensa poder falar sobre esse assunto que faz parte do nosso modo de vida. Legal. Então, dando início, ao nosso trabalho de hoje, eu tive a honra de conhecer Juarez, mas eu ainda preciso apresentá-lo a todos, né? O CETRANS tem a honra de receber hoje o doutor, professor Juarez Francisco da Silva, também conhecido como Juarez Gurdjieff, que permaneceu esse nome a pedido da sua editora. O doutor Juarez cursou o doutorado na PUC do Paraná e leciona atualmente na Faculdade Estácio de Sá. É também psicólogo clínico e trabalha como consultor de empresas e com grupos terapêuticos. Exerce, portanto, a transdisciplinaridade na situação de mediador de conflitos, dentro e fora dos muros da universidade, na área jurídica, em transição familiar e conflitos familiares. Procura embasamento nas diversas tradições culturais e particularmente no xamanismo e na cabala. De fato, nascido numa aldeia indígena que deixou aos 10 anos, foram muitos os desafios em sua história de vida. Porém, esta pessoa bonita nunca desistiu de si. Vamos, portanto, dar a palavra com muito apreço e trazendo aqui o abraço da nossa querida Mariana Thierrot, que não pôde comparecer hoje. A palavra está com você, Juarez. Muito obrigado, Marta. Que gentil a sua acolhida. Realmente, isso faz muita diferença. Queridos e queridas, é uma alegria muito grande conversar sobre esse assunto que, na verdade, é inesgotável. E aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa prática de vida, de que maneira nós fundamentamos esse pensamento, esse olhar transdisciplinar para a saúde, para a qualidade de vida. E como nós resgatamos essa sabedoria das tradições universais para nos alimentar diariamente nas nossas culturas, no nosso modo de viver, no nosso modo de trabalhar, em todas as instâncias, em todos os segmentos por onde transitamos. Eu gostaria de iniciar pelo conceito de tradição, porque este é um dos pontos importantes que alicerça os nossos trabalhos. Tradição da maneira como a compreendo, e certamente aqui eu devo respeito a muitos autores de muitas tradições, devocionalmente também a um grupo de pesquisadores, do qual faço parte, no grupo Morada das Tradições, um grupo de pessoas que pratica aquilo que estudamos e aquilo sobre o que estamos falando nesta noite. O conceito de tradição que utilizamos é tudo aquilo que se transmite oralmente, presencialmente, pela literatura, pelos livros sagrados, por convivência direta de pessoa a pessoa, e que se evidencia como um pressuposto dos valores essenciais para o modo de vida. Esse é um conceito que entendemos no grupo da Morada das Tradições, que representa aquilo que entendemos como tradição, aquilo que é passado de pessoa a pessoa, de geração a geração, e que, evidentemente, passa por reformas, por modificações, por adequações, porque a cada geração parece que o ser humano nasce com pressupostos um pouco diferentes das gerações anteriores. E é justo que as tradições perpetuem. Portanto, a cada novo modo de vida, a cada novo grupo de pessoas que nascem, que descendem dos habitantes das nossas culturas, é justo que a gente também faça necessariamente algumas pequenas adaptações, que também chamamos de melhorias, exatamente pelo compromisso e pelo respeito à manutenção das tradições. Então,
Como podemos, inclusive, referenciar algumas tradições que fazem parte dos nossos estudos e que fundamentam, que alicerçam o nosso modo de vida. Tradições como a Cabala, os princípios da Cabala, tradições como o xamanismo, em especial o xamanismo no totem da águia, que é uma maneira de se relacionar com todos os elementos que existem na natureza, considerando que tudo que existe tem um sentido, tudo que existe serve para alguma coisa, e na linguagem do xamanismo, tudo que existe foi criado pelo Grande Espírito, portanto, não cabe nenhum tipo de julgamento ou até mesmo de rejeição daquilo que existe. Cabe, às vezes, sim, a compreensão de que há coisas que existem, criadas pelo Grande Espírito, na linguagem do xamanismo, mas que nós não entendemos, nós não conseguimos alcançar a compreensão, o entendimento daquilo que serve, como às vezes também nem mesmo a nossa própria função no mundo não é totalmente compreendida e buscamos ao longo da vida compreender e assimilar a nossa função. Também tradições que fundamentam os pensamentos filosóficos e psicológicos nos dizem respeito. A mitologia, arquétipos, símbolos universais que as tradições permitem que a gente tenha acesso, e cada símbolo universal tem a sua história e tem, de alguma maneira, um ensinamento como essência desse mesmo símbolo. A psicologia transpessoal e as religiões, que hoje é uma das linhas que a psicologia considera como linhas de pesquisa. O fundamento das tradições de Inácio de Loyola e Francisco de Assis são duas bases, são duas referências que alicerçam muito a minha vida e de todas as pessoas que fazem parte do grupo da Morada das Tradições. As culturas espirituais afro-brasileiras alimentam sobremaneira o nosso modo de viver. Claro que também o Quarto Caminho e o trabalho do senhor George Gurdjieff é um caminho que nos inspira profundamente, por ser um caminho de base corporal, ou seja, todo o conhecimento que o indivíduo pode adquirir, o corpo precisa caminhar junto com esse psiquismo como aspectos de uma mesma energia, como aspectos de uma única engrenagem, e que só é possível assimilar as experiências se essa engrenagem estiver completa em todos os seus aspectos na experiência da vida. Também nos alicerçamos em terapias complementares, como o Reiki, a prática corporal da respiração do renascimento, assim chamado por Leonard Orr. Seguimos os aspectos das tradições orientais, seguimos os aspectos do Tai Chi Chuan, de outras práticas como as danças sagradas de tradições universais. E todos os dias o nosso alicerce básico para começar o dia com a leitura dos sonhos de cada noite, com a meditação e com a descrição e o reconhecimento desse corpo onírico que se manifesta para iniciar o dia. Então, são referências que utilizamos como tradições, uma vez que essas tradições trazem para o ser humano contemporâneo muitas orientações, muitas informações e até mesmo experiências vividas por outras culturas e por pessoas que deixaram para a humanidade o legado por meio dos livros, por meio da transmissão oral, e que chega até as nossas mãos como uma fonte de inspiração diária para as nossas vidas. É justo também que apresente o que consideramos conceito de transdisciplinaridade. E esse grupo, esse incrível grupo do CETRANS, que o primeiro contato que tive foi ainda no mestrado em Organizações e Desenvolvimento, e desde lá acompanho textos, artigos, e que agora, com muita alegria, faço parte dessa comunidade de pessoas que estudam, que escrevem, que publicam, que, de uma certa maneira, se reconhecem dentro do conceito de transdisciplinaridade. A princípio, o prefixo trans, ele também significa aproximadamente aquilo que está entre, através e além das disciplinas.
a epistemologia transdisciplinar é uma maneira de olhar para o mundo. A epistemologia é aquilo que dizemos por meio da filosofia, um jeito de olhar para as coisas do mundo. E existem muitas maneiras de olhar para o mundo. Existem maneiras que chamamos de outras epistemologias, como estruturalismo, pragmatismo, positivismo, fenomenologia, hermenêutica. Há maneiras que o ser humano encontra ou se reconhece no modo de observar o mundo. E essa maneira de olhar para o mundo, a que chamamos de transdisciplinar, é uma maneira que propõe transcender o universo das fronteiras e trazer uma multiplicidade dos modos de conhecimento por meio das relações dessas fronteiras que se dissolvem no encontro de umas com as outras. E, certamente, esse encontro dessas fronteiras ou dessas energias que existem no mundo permite ao indivíduo vivente dessa experiência produzir conhecimento de si, produzir conhecimento daquilo que não sabia até então no encontro com o outro, enfim, abrir as áreas de tensão e produzir um maior conhecimento de si, oferecendo também ao outro um pouco daquilo que sabe. E é nessa relação que, inclusive, honro aqui ao lembrar de Basarab Nicolescu, que apresentam também um conceito da transdisciplinaridade, dizendo que ela pode ser entendida como uma forma de ser, uma forma de saber, uma forma de abordar, uma forma que atravessa, inclusive, as próprias fronteiras epistemológicas, por ser um assunto bastante utilizado no mundo da educação, no mundo da universidade, mas que, de alguma maneira, permite que o ser humano pratique. Isso é fundamental. Pratique o diálogo desses saberes, sem perder de vista tudo aquilo que alimenta a cada ser dialógico. E também permite a construção de um novo contexto, de uma nova maneira de ler os fenômenos. É como se a cada encontro transdisciplinar, aquele que foi ao encontro não retorna mais como estava, aliás, não retorna, ele segue adiante. E segue adiante numa nova perspectiva de vida, porque agora ele bebeu de uma outra fonte que foi o encontro. Ele bebeu de um novo saber que antes ele não sabia. Então, essa relação de entrega do que sabe para receber o que sabe é um princípio da transdisciplinaridade, um princípio que encontramos em todas as tradições citadas anteriormente. Em todas as tradições, no que estudamos sobre elas, nós encontramos isso. Por isso, é possível justificar que aquilo que bebemos das fontes das tradições citadas se entrega para o conceito da transdisciplinaridade, ou talvez o próprio conceito da transdisciplinaridade bebeu dessas mesmas fontes. Aquilo que chamamos de saúde e qualidade de vida, também é importante que comentemos um pouco sobre esses aspectos que também chamamos de autocuidado, autocuidado com o corpo, autocuidado com o conhecimento essencial de si mesmo, que é um fundamento imprescindível para que a gente se reconheça como um ser que tenha qualidade na disposição de viver, Desculpa, Silvia, você pode fechar o microfone, Silvia, por favor? Desculpa. Então, em se tratando de conceitos de qualidade de vida e de saúde, imprescindível que lembremos que o autocuidado com o corpo, o conhecimento essencial de si mesmo, são elementos que nos ajudam a desenvolver aquilo que chamamos sentido da vida. Para reconhecer o sentido da vida, provavelmente, segundo as tradições que estudamos, é preciso reconhecer primeiro qual é a verdade que habita na essência de cada indivíduo. Gostamos também de apreciar a ideia do desenvolvimento de um indivíduo como biopsicossocial
e complementamos e evidenciamos com a palavra espiritual. Espiritual como o sopro, espiritual exatamente como traz a palavra pneuma, como o princípio de tudo que se constitui, mas evidenciamos o espiritual, apesar de que, quando anunciamos biopsicossocial, o espiritual está implícito, mas no nosso trabalho nós fazemos questão de também trazer esse quarto elemento, como aquilo que compõe o desenvolvimento do indivíduo, como falar de desenvolvimento é falar do ser humano no seu ambiente, no seu psiquismo, nas suas relações e, principalmente, no compromisso da sua essência, que se expressa como uma verdade a ser colocada à disposição do mundo. Também é importante lembrar que no pensamento complexo de Edgar Morin, ele se dedica também a propor uma maneira do ser humano olhar para aquilo que se chama qualidade de vida e saúde. Morin diz que a verdadeira realidade da nossa vida é como uma ordem física, onde todas as coisas elas obedecem a leis da natureza. Também ele diz que existe uma ordem biológica, onde todo indivíduo obedece à lei da própria espécie. Também ele lembra que nós temos uma ordem social implícita, onde todo ser humano obedece à lei da cidade, que é aquela lei que nos aproxima e que, de certa forma, chamamos também de regras das relações, para que a sociedade se mantenha adaptada da melhor maneira possível. E lógico que isso nos aproxima e, por alguns momentos, nos distancia, mas como processo da vida. De todo esse conhecimento que essas tradições oferecem para o mundo, e como nós nos dedicamos a beber de conhecimentos diferenciados, inclusive de culturas próximas, de culturas distantes, mas, de uma certa maneira, todas aquelas que, ao estudar, ao ler, elas nos fazem sentido, elas nos remetem para um lugar de invocação da própria sabedoria, para um lugar de invocação do imanente, do transcendente. Então, de alguma maneira, independente da origem dessas tradições aqui citadas, elas nos auxiliam na manutenção e na consciência dessa qualidade de vida, que é o objetivo da nossa vida todos os dias, e principalmente do que chamamos de ter um sentido para todos os dias na vida. E é uma linha importantíssima que aqui trago para que a gente mantenha isso como um diálogo e, de alguma maneira, como uma sugestão, é que existe um fio condutor em todas essas tradições. E é um fio condutor que chega por meio da ciência, da psicologia, como um dos elementos mais importantes para o desenvolvimento do indivíduo como próprio ou como apropriado daquilo que lhe diz respeito na vida. Ele já vai sair. Tá? Daqui a pouco ele. Fala. Pode falar, que ele já vai sair. Fala o que você quer que fale. Tem alguém Por favor, fechar o microfone. Tá. Tá bom, tá. Tchau. Bom, esse fio condutor que reconhecemos também em todas as tradições e que temos como objetivo atualizar essas fontes de sabedoria que encontramos pela humanidade, nós chamamos de linguagem. Essa linguagem, a propriedade naquilo que se diz, da maneira que se escuta, corresponde a um nível de cuidado consigo e com os outros. A propriedade em dizer aquilo que efetivamente queremos ressaltar para a humanidade. O cuidado em não dizer aquilo que desejamos, que queremos que permaneça. Não se trata de desqualificar alguns eventos da humanidade, se trata de privilegiar aquilo que queremos que receba a nossa atenção, que receba a energia, num sentido de permanência e de potencialização. Lao Tse é um
uma expressão de um dos mestres da humanidade que, neste momento, me faz lembrar de uma expressão singular que aquilo que queremos que tenha vida e que vingue no mundo pode receber a nossa atenção como um alimento. E aquilo que entendemos que não precisa se desenvolver no mundo, não precisa ganhar força no mundo, aquilo basta que a gente interrompa a comunicação. Ao interromper a comunicação, a tendência àquele evento é que ele se dissolva, ou que ele retorne ao seu lugar de origem para lá receber, talvez, quem sabe, um novo processamento para aí sim se qualificar na relação com o mundo. Então, o princípio e fundamento que encontramos aqui como uma sugestão de qualidade de vida, como uma sugestão de cuidado com a própria saúde, começa com o verbo dito, o verbo escutado, o verbo escrito. Não é diferente em livros sagrados, como o livro da Bíblia. Não é diferente da maneira como nós nos relacionamos e da maneira como, às vezes, nós dizemos palavras inspiradoras para os outros e da maneira como, às vezes, dizemos palavras que não inspiram a ninguém, pelo contrário, promovem revoluções. E aí nós temos a história da humanidade marcada por eventos que a linguagem gerou. E que as linguagens, que de certa forma são produzidas na cultura de cada local, elas são polissêmicas por natureza. Elas podem dizer coisas diferentes numa mesma expressão. Então, parece que de tudo que as tradições nos ensinam, de tudo que essas tradições aqui apontadas transmitem para o ser humano moderno, um dos grandes princípios é o cuidado com a linguagem. É a elaboração dessa linguagem que o próprio autoconhecimento permite elaborar, reelaborar e desenvolver. Lembro da minha história nessa aldeia chamada Barros Cassal, um lugar sagrado onde nasci. A linguagem que eu utilizava na época é muito diferente da linguagem que eu utilizo hoje. E não é por conta da caminhada acadêmica, é por conta dessa entrega, dessa disponibilidade de relações. E muitas dessas relações promoveram em mim uma nova linguagem, uma melhoria na linguagem, automaticamente uma melhoria no modo de olhar para a vida, de ver as coisas e principalmente na maneira de fazer aquilo que me cabe a cada dia. Então, essa linguagem que utilizo todos os dias na meditação, na oração, essa linguagem que me convida todos os dias para fazer as coisas da vida, essa linguagem que me permite durante o dia selecionar com o que eu vou estabelecer algum tipo de relação, algum tipo de linguagem, qual é a linguagem que a cada dia eu compreendo que faz sentido na minha vida e atribuir valor a essa linguagem. E qual é a linguagem que não faz sentido, que eu coloque algum tipo de empreendimento da minha energia para que ela se mantenha perene. Qual é a linguagem que pode desaparecer e qual é a linguagem que quero afirmar no caminho da vida? Qual é a linguagem do sentido? Então, esse princípio e fundamento que trazemos como alicerce, como fundamento da qualidade de vida, a que chamamos de linguagem, é uma linguagem que vem sendo desenvolvida pelo próprio conceito de transdisciplinaridade. Existem pessoas que têm uma maneira de olhar para o mundo semelhante a outras epistemologias, mas o princípio transdisciplinar é também o de reconhecimento que existem outras linguagens e que, mesmo sendo linguagens diferentes, elas nos permitem a proximidade e nos permitem a ressignificação de cada instante, tanto entregando aos outros aquilo que vivemos, como recebendo dos outros aquilo que é vivido por eles e que cabe em nós. Então, nesse sentido, que nos reunimos mensalmente num grupo de pessoas aqui na Grande Florianópolis, especificamente na cidade de São José, o grupo Morada das Tradições tem esse cuidado de trabalhar, de se reconhecer, de buscar
oferecer para as pessoas o melhor que nós descobrimos em nós mesmos todos os dias, no sentido da excelência mesmo. E para isso, claro, que nós temos um empenho diário na produção de conhecimento de nós. E temos também a firmeza que as tradições sapienciais universais, elas oferecem para a humanidade. Essa firmeza que fez com que essas tradições chegassem até os dias de hoje, oferecendo por meio de livros, por meio de pessoas que sabem falar dessas experiências e que transmitem a outras pessoas. De alguma maneira, essas tradições, elas nos dão esse alicerce para dizer que muitas coisas já foram experienciadas pela humanidade e muitas coisas fabulosas já foram produzidas e que nós temos um trabalho para realizar, dar continuidade em respeito a todas as tradições, em respeito a tudo aquilo que já foi vivenciado. Lembro de determinados momentos na minha infância, em torno da fogueira, que eram os momentos em que meu pai, meus tios e as pessoas com mais idade, eles nos ensinavam sobre a vida, eles diziam da importância da gente viver aquela experiência, por mais que a gente não entendesse o que estava acontecendo ali. Porque como filhos da Terra, nós tínhamos um compromisso muito grande com a própria Terra, com a grande mãe. E era um compromisso maior do que o compromisso que eu tinha com meu pai, com meu tio e com todas as pessoas que estavam transmitindo aos seus saberes para as crianças em torno da fogueira. Então, aquelas imagens são fundamentais para o nosso dia, e esse grupo de pessoas que chamamos Morada das Tradições se dedica a estudar essas tradições, a recolher dessas tradições e contextualizá-las para a vida prática, e cada um de nós atua em áreas diferentes. Nós temos psicólogos, engenheiros, consultores, professores, nós temos advogados, nós temos pessoas que atuam em áreas diferentes, mas todos nós nos dedicamos a viver dentro desses princípios. Aquilo que nos aproxima é disso que comungamos e é dessa maneira, pelas variadas experiências que temos, que comungamos com as pessoas onde quer que nós estejamos. Tá? Promovendo por meio dos nossos trabalhos, por meio do nosso modo de vida, os benefícios que nós obtemos no nosso dia a dia, com a sustentabilidade, com a ecologia e, inclusive, com a prosperidade, que nos permite reconhecer a intensidade do nosso empenho diário no nosso trabalho, mas com a satisfação, com o sentido para aquilo que nós nos dedicamos. Então, entendemos que as tradições oferecem muitos saberes. O que hoje elencamos é a importância da linguagem, da escolha da linguagem, como um pressuposto para a qualidade de vida e para a saúde, que se confunde essencialmente com o conceito de transdisciplinaridade. Acredito que é esta a invocação e o convite que temos para hoje. Entendo ser, sim, uma invocação, porque é algo que me inspira como uma invocação diária, é algo que inspira a todas as pessoas do Grupo Morada das Tradições todos os dias, independente das circunstâncias e daquilo que a vida nos oferece para viver a cada dia. Muitas coisas nós não compreendemos e muitas, inclusive, nem sabemos por onde começar, mas o que importa disso tudo é que essa linguagem nos ajuda a lembrar que, diante de qualquer experiência, nós nunca desistimos de nós mesmos. E acho que aqui tem algo para repetirmos incansavelmente, como se fosse uma invocação de si mesmo, como se fosse um convite para a vida de cada um. Nunca desistimos de nós mesmos. Agradeço a gentileza do convite, agradeço a gentileza de vocês estarem escutando um pouquinho dessas reflexões e fico à disposição para o que quer que possamos conversar nesta noite.
Marta, você está com o microfone desligado. Agora, deu certo. Perfeito. Então, boa noite, Maria de Mello. Maria de Mello fez uma pergunta aqui no chat para você. No quarto caminho, certos ensinamentos e métodos são frontalmente confrontados. Poderia falar um pouco sobre isso? Eu vou fazer a outra também. Você viu ali as outras perguntas? No chat tem outra. A Maria de Mello também perguntou a grande diferença entre essas tradições, como o seu grupo lida com elas? E depois, se esse grupo recebe pessoas interessadas em conhecer esse trabalho. Tereza Cristina, vem para Florianópolis. Vem nos visitar, querida. Bom, Ok. Maria, muita gentileza, seus comentários. Bom, do que entendemos, Maria, o quarto caminho, sim, tem ensinamentos e métodos que são confrontados, como em todas as tradições isso existe, em todas as religiões existe. E o confronto, muitas vezes, é um convite para aprender sobre ou buscar uma outra maneira de aprender algo que se queira aprender. Então, todas as tradições, elas são unânimes em lembrar que elas se propõem a falar da vida de uma determinada maneira, mas não se propõem a usar como linguagem única. Há muitas linguagens para o ser humano aprender. O quarto caminho é uma delas. E ela tem uma certa firmeza, um certo rigor para pessoas que entendem o sentido da vida dessa maneira. E há pessoas que entendem a vida de uma maneira diferente. Então, há outras tradições para que a pessoa possa se encontrar para buscar esses elementos. O que me coloco sempre a pensar de toda maneira, e é por isso que é importante essa sua observação, Maria, é que, às vezes, um indivíduo começa a ler o primeiro livro de uma tradição e, às vezes, nós, seres humanos, cometemos equívocos. A gente fala sem saber. A gente não foi na profundidade da experiência para saber da experiência. A gente, às vezes, fala por experiências não assimiladas. Então, muitas vezes, nós dizemos daquilo que não sabemos como se soubéssemos. Então, claro que toda tradição convida, olha, se você vem para um trabalho, é para um trabalho. E um trabalho, para ser assimilado, precisa da experiência, e a experiência não se anuncia antes. Nós nunca sabemos o que vai acontecer. E esse é um vício humano de primeiro querer saber tudo para depois se colocar à disposição. E as tradições, nenhuma delas se coloca à disposição de receber a pessoa para primeiro contar tudo, para depois ela escolhe se ela quer ir adiante ou não. Isso não é uma tradição. Uma tradição, ela se oferece para quem quer fazer o seu caminho, mas fazer o caminho não é saber dele antes. E, inclusive, porque saber do caminho é só depois da experiência. Então, claro que há pessoas que às vezes contestam alguma tradição, provavelmente porque não caminharam na tradição, porque qualquer das tradições, das que conhecemos e de outras que eu nem tenho conhecimento suficiente para falar delas, mas eu imagino pelos livros que elas oferecem para a humanidade, que elas são de uma beleza, de uma profundidade que a gente não alcança sem viver a experiência. Então, a sua observação, Maria, é muito importante como uma reflexão, tá? E o quarto caminho, ele se oferece, sim, para quem quer o quarto caminho. Como toda tradição se oferece para quem quiser seguir aquelas experiências. Só uma pergunta, Juarez. Você colocou ali uma frase assim, entrega o que sabe para receber o que conhece. É isso? Você pode falar um pouquinho sobre essa entrega e esse recebimento? Marta, é assim, aquilo que a gente sabe, a gente não sabe se na verdade sabe. A gente só consegue perceber uma porção disso quando a gente disponibiliza isso por meio de uma linguagem, por meio de um comportamento. Só então a gente tem uma pequena dimensão
daquilo que a gente às vezes pensava saber, mas na verdade a gente não tem certeza. E é no encontro com o outro que recebe aquilo que a gente oferece e que, consequentemente, oferece o que o outro tem para nos acrescentar, só então que é nessa assimilação que nós podemos deduzir, puxa, provavelmente aquilo eu sabia um pouquinho, ou talvez menos do que imaginava, mas aí nós temos um referencial mais consciente, mais adequado. Então, você já entrou na mediação. Pode falar um pouquinho da mediação para a gente? Sim, a Câmara de Mediação, na Morada das Tradições, é uma maneira que nós temos de contribuir com a justiça no nosso país. A justiça, pelo volume de processos que existem, não dá conta no tempo que gostaríamos. Então, hoje é permitido no Brasil a constituição de Câmara de Negociação. A Câmara de Negociação da Morada das Tradições se dedica a mediar conflitos de sucessão nas empresas, de sucessão familiar nas empresas e também problemas de família. Por que nós nos dedicamos a esse trabalho? Porque as tradições nos dão alicerce para isso. E nós temos uma combinação de profissionais na Morada das Tradições. Nós temos psicólogos, matemáticos, consultores, advogados, pessoas que comungam de áreas que, somadas, podem contribuir com a justiça no nosso país. E a gente se oferece para trabalhar com essas áreas, com a mediação de conflitos, sucessão e família, porque este é um segmento muito importante para a sociedade. E nós não damos conta de abraçar todas as circunstâncias, mas a essa nós nos dedicamos. A constituição da família, a manutenção da família e tudo aquilo que as ciências que estudamos e as tradições que praticamos nos permitem contribuir com as famílias, com o mundo corporativo e com a justiça do nosso país. Interessante. Bem legal. Eu só para trazer para a nossa conversa, estive olhando no site, né, no Facebook, que agora a Morada das Tradições é um instituto, né, e também tem o caráter formativo. Né? Me interessa também saber a ideia dessa mediação na educação, né? Como que se dá a formação de todo esse corpo de trabalho que você orienta, e como que se dá essa mediação na educação, na formação o processo formativo desse grupo? A Morada das Tradições tem um programa programa educativo, nós chamamos de universidade, porque nessa universidade nós criamos uma teia, lógico, inspirados na grande avó aranha, lógico, porque é um elemento da natureza que tem 8 pernas, e essas 8 pernas nos ajudam a pensar que o ser humano também possui um psiquismo, e esse psiquismo se desenvolve em áreas diferentes, e que essas áreas diferentes constituem esse ser humano psíquico. Então, nós temos vários cursos em várias áreas, cursos técnicos, como na área de hidrologia, como também temos cursos na área de tradições, temos cursos na área de leitura dinâmica, temos cursos na área de como estudar, como ler um texto, como se apropriar de um texto, como escrever um texto cientificamente, como reconhecer a sua profissão. Nós temos instrumentos que nos auxiliam a identificar os nossos talentos, as nossas principais qualidades para o caminho profissional. Então, nós trabalhamos muito e queremos continuar trabalhando muito mais ainda, auxiliando as pessoas na sua revisão de carreira, por exemplo. O que é que acontece quando nós colocamos os nossos talentos psíquicos à disposição de uma profissão que não vai utilizar esses talentos? Provavelmente, o caminho do desconforto, provavelmente o caminho do não sucesso, o caminho da doença. Então, nós utilizamos mapeamentos para promoção para identificação desses talentos, que chamamos de talentograma vocacional. A orientação de carreira é feita por instrumentos
que partimos de uma investigação dos talentos dessas pessoas, seja na escolha da faculdade que vai fazer, seja na readequação da carreira profissional, porque nós estamos ocupados com a ideia de saúde e de qualidade de vida. Um caminho insistentemente por uma abordagem, por uma área que não combina com as nossas qualidades psíquicas, provavelmente vai nos promover psicossomatizações, como diz a psicologia corporal. Então, toda essa grade de cursos, e são mais de 30 cursos que a gente oferece, ela é colocada à disposição das pessoas que queiram começar por um curso, por outro, e nós temos um processo pedagógico para acompanhar essas pessoas. Por onde você quer começar a estudar? Você quer começar a estudar por um curso técnico, como a hidrologia, como medidas da água dos rios? Como é que se faz essas medidas? Nós temos uma engenheira que é mestre nesse assunto, especialista nisso, que ensina as pessoas a lidar com isso. Como também temos pessoas que trabalham com a psicologia, com a orientação de técnicas clínicas, de técnicas alternativas ou reconhecidas pela psicologia, e nós acompanhamos o processo, o desempenho dessa pessoa, fazemos rodas de conversa sobre isso e vamos acompanhando. Ela pode começar por qualquer uma das 8 pernas da nossa avó-aranha, pode escolher qualquer um dos cursos, nós auxiliamos, inclusive, na escolha, e depois esse processo ele vai passando por elaborações da própria pessoa e ela pode, com o tempo ou o momento que ela julgar oportuno, fazer parte do grupo Morada das Tradições, que esse é um grupo, sim, permanente, que se reúne todos os meses, que tem um compromisso com o seu modo de viver, mais fundamentado naquilo que estudamos, na cabala, no xamanismo, nos encontros terapêuticos que temos todos os meses, nos encontros de estudo dos livros dessas tradições, que chamamos de Biblioteca Morada das Tradições. Então, nós temos um final de semana de vivências, mas também temos um momento de estudo dos livros. E isso alimenta a cada um de nós para oferecer os cursos que oferecemos e a pedagogia dos processos de estudo e de investigação para as pessoas que queiram vir estudar conosco. Nós estamos num caminho que ele é recente, ele teve início em 2016. E o que nós estamos ainda construindo muitos elementos para contribuir cada vez mais com a sociedade. Então, é evidente que nós almejamos oferecer um talentograma, por exemplo, para as pessoas que não podem fazer meses, anos de psicoterapia, ou que busquem os testes vocacionais, porque o investimento não é baixo, né? E esses instrumentos criados, neles estão contidas várias ciências. Então, nós temos assim uma clareza de que esses instrumentos que nós utilizamos, eles agilizam o processo, eles são objetivos e nós os revisamos com frequência, porque todos nós, além da Morada das Tradições, nós temos também as nossas profissões e somos professores, doutores, mestres, especialistas em várias áreas do saber científico. Obrigada, Juarez. E Delícia, quer fazer sua pergunta ou eu posso fazer a leitura? Você pode ler, mas eu acho que o Juarez já respondeu, porque eu queria justamente saber quais eram as ferramentas que você utilizava no sentido da vida, né? De reconhecer a verdade que habita na essência de cada um, né? E eu acho que você foi, de alguma maneira, tocando nisso, né? Quais são as várias vertentes, mas se você quiser acrescentar mais, eu estou aqui curiosa. Bom, querida, o nosso objetivo maior é o autoconhecimento, tá? As ferramentas que utilizamos são inúmeras. Nós temos encontros mensais com exercícios corporais, fundamentados em as tradições do movimento, danças sagradas, tai chi chuan, psicologia corporal, eneagrama, que faz parte da tradição do Senhor Gurdjieff. E o eneagrama que trabalhamos é o original do Senhor Gurdjieff, aquele que é movimento.
os trabalhos lindos que Naranjo e Chazo desenvolveram por meio, inclusive, pelo acréscimo, inclusive, de questionários alicerçados nos tipos psicológicos de Carl Jung, que são maravilhosos, mas nós utilizamos o movimento no reconhecimento da energia enneagramática conforme a tradição de Sarmung, que foi apresentada ao mundo por George Gurdjieff. Então, a maneira como trabalhamos o enneagrama é na dinâmica da vida, semelhante àquilo que nós vivenciamos a cada dia, nós não somos os mesmos. E durante um dia nós temos várias maneiras de utilizar a nossa energia. Então, nós não somos fixos num determinado ponto, nós somos dinâmicos. Então, essa flexibilidade, ela é tanto psíquica como ela é orgânica. E dentro dessa organicidade, os nossos trabalhos de autoconhecimento são intensos. Isso posso te dizer, Deli, porque nós temos um final de semana que é trabalhos corporais, um outro final de semana, retiros terapêuticos. Durante a semana, nós temos, a cada 15 dias, a biblioteca onde nós estudamos o que diz o autor, dentro da técnica de estudo, para nos reconhecermos praticantes daquilo que diz os autores. E, claro, nós estudamos livros sagrados também, porque as tradições são sagradas para o mundo, e os livros sagrados, eles possuem linguagens específicas, e que essas linguagens nós buscamos na essência. Por exemplo, há momentos na Bíblia em que nós precisamos reconhecer aquele capítulo como um tseruf, que é uma linguagem antiquíssima, tá? Porque ela vem lá do aramaico, alguns livros nascem lá no hebraico, e nós precisamos buscar essas fontes. Às vezes é uma gemátria, às vezes é um notaricon, e esses códigos que estão implícitos nos livros sagrados são motivos dos nossos estudos, porque nós queremos usufruir dos benefícios dessas sabedorias incontestáveis e queremos também oferecer, traduzindo esses ensinamentos para as pessoas que queiram viver dessa maneira como nós vivemos. Então, o Instituto Morada das Tradições também se dedica à publicação científica, e é aqui que nós nos encontramos nas produções científicas, porque nós tentamos escrever livros, artigos, já traduzindo essa linguagem. Por exemplo, quando Pitágoras constrói as suas fórmulas matemáticas, ele está alicerçado em várias tradições, mas ele é o anunciador daquilo que chamamos filosofia, que é o princípio de toda a ciência. Portanto, toda a ciência bebe de um pensamento sistematizado. Mas ele também é representado por códigos, e esses códigos nós chamamos de símbolos. E também temos outros códigos que são os alfabetos, e a origem dos alfabetos tem uma relação estreita com esses códigos, principalmente os códigos numéricos. Então, há uma história contada em cada um desses símbolos, cada um desses números. E é ali que nós resgatamos esses processos numa tentativa de traduzir isso. Para que serve olhar para o código 1, tendo uma perna pequena e uma perna alongada? Para que serve olhar para a letra A e saber que é a reunião de 2 traços maiores e um menor, e que nós, quando abrimos a boca, nós começamos a expressar esse som? Qual é o sentido disso para a lógica da vida, para o homem contemporâneo? As tradições anteriores fizeram o seu processo, as suas investigações, e nos entregaram os seus trabalhos, para, a partir disso, darmos sequência. Então, nós somos profundos pesquisadores de nós mesmos, com todo respeito, nos entregamos às pesquisas, a esses livros sagrados, e disso tentamos transformar, por meio dos trabalhos terapêuticos, por meio de cursos, de treinamentos, de oficinas, para as pessoas que queiram beber dessas mesmas fontes. Porque aí nós encontramos o respeito e o sentido da nossa vida, o respeito aos nossos ancestrais. Eles chegaram até um ponto e deixaram a sua obra para ser seguida adiante. Não posso dizer para ser completada, porque elas por si estão completas. Nossos ancestrais não deixaram nada incompleto. Deixaram algo pronto para a gente dar sequência. E o nosso objetivo é que a gente complete o nosso trabalho para que os nossos filhos e os nossos netos também tenham alicerces para conduzir a vida deles, como nós temos nessas tradições universais. Adjuvete!
Grande Guarani Sagrado falando. Só para resgatar um pouquinho, o Juarez, um pouquinho, não sei se todo mundo domina aí a ideia do eneagrama. O eneagrama é um material de estudo, de autoestudo, de heteroestudo, e como é que se trabalha com ele de uma maneira mais eficiente, eficaz e eficiente? Bom, há 3 maneiras conhecidas no mundo de trabalhar com o eneagrama. Uma é a maneira do Oscar Ichazo, que foi absorvida, inclusive, pelas técnicas e pela filosofia de vida do Ichazo, que é uma maneira belíssima. Há uma outra maneira do Naranjo, que, como psiquiatra, se aprofundou no estudo da personalidade. E, logicamente, ele busca, por meio dos tipos psicológicos de Carl Jung, um fundamento para construir uma investigação da personalidade utilizando um questionário, um inventário. E, por meio desse inventário, associando aos tipos enneagramáticos, ele constrói uma cartografia belíssima. A maneira que nós trabalhamos na Morada das Tradições, como você sabe, né, Marta? A gente que nasce no mato precisa do corpo no movimento, né? A gente se reconhece no movimento. Então, nós utilizamos a base original. O eneagrama é uma das ferramentas que a tradição de Senhor Gurdjieff, ou a tradição do Quarto Caminho, oferece para a humanidade. E ele diz que esses 9 tipos, eles todos existem no ser humano e eles são dinâmicos. Só que no ensinamento da tradição corporal, por meio de movimentos, o indivíduo se identifica. Ele, claro que isso precisa ser mediado por um profissional que conhece do processo, porque é um processo terapêutico, né? Então, ao reconhecer, neste momento da minha vida, eu estou vibrando intensamente em qual dos 9 tipos que habitam em mim. Se estou vibrando neste ponto, eu já sei qual o passo seguinte que devo dar. Eu sou o número 4. Se você está 4, você está no processo de busca de elementos para construir alguma coisa. O passo seguinte é colocar essas coisas que você está construindo num determinado objetivo. Assim também veja que nós trabalhamos com tradições diferentes e encontramos fundamentos semelhantes. Nos códigos pitagóricos, nós encontramos também os 9 princípios, os 9 fundamentos, como os fundamentos que regem as leis orgânicas do universo. No xamanismo, nós encontramos as 9 forças, no xamanismo chamadas de animais, ou expressões viscerais, que habitam no psiquismo humano desde o nascimento, e essas forças são reconhecidas por meio da ritualística do tambor. Somente o tambor, no xamanismo do Totem da Águia, é apenas o tambor que reza para que o indivíduo reconheça as 9 forças que habitam no seu próprio psiquismo, no seu próprio corpo. E essa identificação resulta numa identidade que faz sentido para a vida humana. Mas ela também é dinâmica, porque a cada momento nós estamos utilizando uma potência, a outra está como apoio. Em outro momento isso se inverte. E aí nós temos o tempo todo 9 potencialidades para nos auxiliar no caminho da vida. Tem a ver também com geometria sagrada? Sim, a geometria sagrada, ela é uma expressão simbólica, matemática, de determinadas regiões reconhecidas pelo nosso cérebro, pelo nosso psiquismo, como, por exemplo, o quadrado, toda forma quadrada, pelo nosso psiquismo, é reconhecida de uma maneira. A forma circular é reconhecida de outra maneira. Basicamente, assim, a forma arredondada nos coloca numa disposição, numa intensidade, num dinamismo que não se completa. Já a forma quadrada, ela vai introduzir e vai concluir. Então, quando estamos completamente perdidos, sem saber o que fazer, uma forma arredondada promove, mobiliza aquela energia para depois a forma quadrada encaixar, direcionar, dar o sentido ideal para aquela determinada energia.
Então, a geometria sagrada é também uma preciosa fonte de informação que nós temos desde o princípio, antes mesmo da existência do primeiro alfabeto no mundo. Muito bem. Então, gente, se ninguém tiver mais nenhuma questão, eu me sinto super atendida em todas as minhas questões. Ficaria aqui a noite toda, porque eu tenho bastante apreço por essa sabedoria, esse conhecimento, e minha alma se comungou aqui com a do Juarez, trazendo aí todo esse conhecimento para a gente aqui. E eu gostaria que vocês, né, se posicionassem, se a gente pode dar por cumprido o nosso trabalho, e se tiver alguma pergunta, pode fazer. Vitória, Maria, Deli. Então, agradecemos, deixo para você as suas palavras finais, né? Coloca aí os seus contatos, tem gente interessada aí, a Marion e a Tereza Cristina estão interessadas, se tiver algum evento online que a gente possa participar, a gente também gostaria de ser convidado. Com você. Certamente, queridos, nós temos já programado para a final deste ano, é um evento que nós costumamos fazer todo mês de dezembro, que é comunicar aquilo que estudamos sobre a energia do ano que vai entrar. Então, no dia 15 de dezembro, nós vamos fazer uma conversa online e algumas pessoas presenciais, informando o que essas tradições que estudamos, o que elas dizem sobre o Código 2023, que anunciação é essa, que ciclo de vida universal é esse, do que a gente pode beber dessas fontes. Independente da nossa fé, da nossa crença, nós somos investigadores transdisciplinares. Então, nós buscamos essas fontes, quaisquer que sejam, elas contribuem e elas chegam até o nosso psiquismo. Então, certamente, nós vamos enviar para vocês esse convite. Fazemos também viagens espirituais durante o ano. Enfim, nós nos dedicamos a nos reconhecer em todas as experiências humanas, místicas, esotéricas, religiosas, científicas, porque tudo isso é humano. Tudo isso é humano. E, quiçá, que a nossa linguagem, que o verbo utilizado e escrito por cada um de nós, seja a expressão da nossa vida diária. Que a gente realmente faça aquilo que o som da nossa voz, que o som de Bereshit quando ecoa, que o som das florestas quando ecoa na cidade, da cidade para as florestas, seja realmente a representação daquilo para o que o ser humano serve para o mundo. Que a gente comungue dessa maneira de viver, com o acréscimo das outras maneiras de viver, e também que possamos contribuir com o trabalho daquilo que podemos chamar de Deus. Em várias tradições os nomes variam, mas a ideia é a mesma. Há um anunciador de tudo que existe, há um criador para essa grande energia da qual nós fazemos parte. E é justo que a gente, assim como a gente honra os nossos pais todos os dias, que a gente honre essa grande sabedoria universal, que não deve ter um nome, e eu não sei do nome, mas eu sei da energia. E que a gente seja essa representação constante e diária. É o convite que me faço todos os dias e agora coloco em voz para você me ouvir. Obrigada, então. Ideli agradece, né? Gostou muito de te conhecer e também gostaria de conhecer a comunidade. Também Tereza Cristina agradece, coloca aqui um passo adiante em direção à unicidade. E eu quero dizer também às pessoas que podem se inscrever, né, pelo e-mail e receber a energia do mês, né? Eu sempre recebo a energia de cada mês, que a Morada das Tradições envia, que é uma forma de você se orientar quais as vibrações do mês que estão propícias e o que traz essa vibração para o nosso caminhar. Muito obrigada, Juarez, fico bem feliz dessa nossa conversa e te convido para outros momentos, estar à disposição aqui no CETRANS Interativo e também publicar no nosso CI, né? O nosso boletim, e continuar nossas interações nos encontros dos encontros cetranianos. Obrigada, agradeço a todos pela presença e
damos por encerrado o programa de hoje. Obrigado, querido. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, queridos. Era. Grande abraço para vocês, viu? Obrigada, gente. Foi muito rico.